perder o temor. Quando a gente perde o temor, a máxima reverência por Deus, o máximo respeito por quem é Deus, pela vontade de Deus, aí nós começamos a trilhar um caminho perigoso. Veja que no texto que nós acabamos de ler, aos Romanos, o apóstolo Paulo está falando com a igreja e ele está dizendo o seguinte: olha, muitos rejeitaram o que Deus falou com eles. Deus falou, eles não davam ouvido. Deus chamou atenção e eles não estavam nem aí. Deus chegava todo culto, todo dia e falava: olha, eu quero que vocês mudem isso. E as pessoas entravam, deixavam que a voz de Deus entrasse por um ouvido e saísse por outro ouvido. E Deus falando: conserta isso. E a pessoa entra por um ouvido, sai por outro ouvido. Muda a sua forma de ser, muda essa forma de viver. E a pessoa entra por um ouvido e sai por outro ouvido. Até que chegou uma hora que Deus os abandonou. Pastor, Deus não abandona ninguém. Para. Tem até um memezinho tomando no grupo dos irmãos aí, que é da Dilma, falando: separa. Para, porque o nosso Deus é o Deus que a Bíblia revela. E o Deus que a Bíblia revela é um Deus que também abandona. Deus não abandona ninguém. Abandona sim. Abandona sim. Por isso, Deus os entregou à impureza. Deus os entregou. Deus deixou. Deixa. Vá. Faz o que você quer. Você quer fazer? Bora, vai fazer. Deus os entregou. Deus os abandonou às suas próprias paixões. Deus os deixou a praticarem aquilo que eles bem queriam. E, irmãos e irmãs, isso é terrível. Terrível. Quando as pessoas se encontrarem nesse estado aqui, esse é um estado deplorável. Esse é um estado terrível, do qual eu tremo quando eu penso na minha própria alma. Quando a gente para pensar: eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, eu tenho um Deus, eu conheço a palavra, existe vida, existe morte, existe pós-morte, vida eterna e condenação eterna, virá o juízo. Quando você pensa em tudo isso, você fala: como é que eu estou com Deus? Quem sou eu na presença de Deus? E uma das coisas que eu peço a Deus, irmãos, é que jamais, meus irmãos, jamais Deus me abandone. E jamais Deus permita que eu seja entregue a qualquer paixão que seja do meu próprio coração e não do coração de Deus. Você imagina todo cristão orando assim: Senhor, não me deixe viver o meu próprio coração, mas coloque a minha vida para viver aquilo que está no teu coração. Essa oração, sabe? Uma oração sincera, uma preocupação. E quando alguém começa a não se preocupar mais de forma alguma, ela está no caminho de ser abandonada para sempre, às suas próprias vontades. E isso é preocupante. O homem sem Deus, eu até anotei isso aqui, é uma vergonha. O que ele faz, o que ele vive é mal sobre mal. É pecado sobre pecado. É trevas com mais trevas. Porque Deus o abandonou. Longe de Deus não há santidade. Longe de Deus
não há bondade. Longe de Deus não há luz. Então, longe de Deus é trevas, mais longe de Deus, mais trevas. Longe de Deus, maldade. Mais longe de Deus, mais maldade. Longe de Deus não há santidade, há pecado. E mais longe de Deus, mais pecado. Por isso é trevas sobre trevas, mal sobre mal, pecado sobre pecado. Então a ideia é essa: quanto mais longe de Deus, menos ouvimos sua voz, mais nos entregamos ao mal. Mas quanto mais perto de Deus, mais luz de Deus, mais santidade de Deus, mais luz de Deus. Então que eu e você possamos sempre orar: Senhor, me aproxime de Ti, me traga para perto de Ti. Eu tenho medo, Senhor, de não ouvir mais Sua voz. Eu tenho medo, Senhor, de ouvir a palavra como se fosse qualquer coisa. Eu escuto, mas não sei lá. Não sei, eu estou aqui, eu canto, mas cuidado. Se chegarmos nesse ponto, pode ser que já estamos entregues a nós mesmos. A nós mesmos. Pastor, você fala isso porque você está preocupado com a minha alma? Sim, eu estou, mas não é só eu. Mais do que eu, Deus está preocupado com a sua alma. Porque qualquer pregador que seja não fala em nome de si mesmo, mas fala em nome daquele que me enviou a falar, Jesus Cristo. Amém? Agora, é interessante porque eu já falei isso aqui, eu estava meditando e eu falei: meu Deus, não é assim que vive muita gente? Como Sansão. Não é assim que vive muita gente estilo Sansão. Veja, Israel, naquela época, Josué tinha morrido. Josué, que foi o sucessor, né, de Moisés, ele morreu, não deixou uma liderança para centralizar ali, ou melhor, uma liderança centralizada. As tribos ficaram cada um com seu chefe. E aí as tribos então se dividiram assim, não era uma visão de unidade, mas ficou dividido, o povo dividido. E cada tribo lutava pelo seu próprio interesse. Né? A tribo de Judá lutava pelo seu próprio interesse. A tribo de Benjamim lutava pelo seu próprio interesse. A tribo de Zebulon pelo próprio interesse. E assim, todas as tribos, cada um pelo seu próprio interesse. E foi uma época muito complicada, porque os inimigos de Israel, poderosos, fortes, se levantavam contra eles. E eles, sem unidade, não conseguiam parar muitas vezes o inimigo. E passavam por privações. E não somente isso. Sem uma organização, as pessoas perdiam o rumo. Perdiam a referência sobre quem era Deus, a vontade de Deus. E muitos começavam a ir atrás de idolatria. Começavam a praticar a idolatria, adorar outros deuses e não o Deus único. E isso fez com que Deus, então, levantasse nesse período, em alguns casos, em alguns momentos, levantasse os chamados juízes, que era para julgar o povo, não apenas para liderar o povo e vencer os inimigos em batalha, mas também para trazer o povo à memória de quem é Deus, trazer Deus para o centro do pensamento do povo. E dessa forma Deus se manifestar com os seus feitos poderosos, dando livramento, mostrando que Ele ainda era um Deus cuidadoso, mostrando que Ele ainda é Deus misericordioso, mostrando ainda que é um Deus presente. Preste atenção, que gostoso isso, hein? Ele está mostrando que ainda é um Deus presente. Você possa sair daqui dizendo na sua vida: eu sim, e eu creio que Deus ainda é para mim um Deus presente. Ele está comigo.
É bom isso, sabe? Deus, levantando o juízo, lembrava o povo: eu ainda sou com vocês. Mas um deles é o Sansão. A gente conhece bastante, né? A gente vai ver que o Sansão, ele recebeu um chamado específico para ser um desses juízes, e para ele Deus deu algo diferente. Deus deu para ele uma capacidade de que nos momentos necessários o Espírito de Deus viria sobre Sansão e daria a ele uma força sobre-humana, uma força praticamente sobrenatural, coisas que homem nenhum pode fazer, para assim manifestar o poder dele na vida de Sansão. Porém, Sansão tinha que seguir os requisitos. Ele era um nazireu e tinha que manter o voto do nazireu. São vários votos. Entre os votos era não cortar o cabelo, tinha que manter o cabelo dele, era um voto. Outra parte do voto era não colocar as mãos em cadáveres, seja em pessoa morta, né, ali já em estado de apodrecimento, putrefação. Obrigado, putrefação. Faz tempo que eu não falo essa palavra, aí a gente esquece, né? Putrefação ou decomposição, né? As pessoas, eles não podiam colocar a mão, eles não poderiam colocar as mãos, então, ali nesse tipo de coisa. Não poderia se casar com mulher que não fosse do povo de Israel, e não poderiam tomar bebidas fortes. São vários tipos de bebida da antiguidade, certo? Mas hoje vamos colocar aí, eu poderia tomar uma caninha 51. Eu nem sei se tem ainda 51 por aí, né? Mas não poderia tomar uma pinga, um negócio assim. Era um voto. E com isso Deus se manifestaria na vida de Sansão sempre, e Deus o usaria para livrar o povo. Deus o usaria para livrar o povo das mãos dos filisteus, que era ali no caso o inimigo, um dos inimigos de Israel. Mas o Sansão foi crescendo e foi vivendo a vida estilo esse tipo de gente que eu acabei de falar agora, que ele quer viver a vida não com o propósito de Deus, mas com o propósito do próprio coração. Irmão, Deus tem um propósito para você. Irmã, Deus tem um propósito para você. Jovem, Deus tem um propósito no seu casamento. Não é qualquer um, não é só o teu coração. Deus tem propósito. Eu falava com o Mateus: que tipo de casamento vai ser o teu, Catanara, Mateus? Vocês têm propósito do quê? Comprar um apartamento. A gente pensa, não sei se é apartamento ou casa. Eu estava falando, ele não me falou nada, porque o Mateus, ele é o homem do mistério, né? Ele é um cara que pensa ali. Então, mas eu fui falando para ele: de repente comprar um apartamento, de repente comprar um carro, se estabelecer profissionalmente, como é que vai ser, o que a Tainara vai fazer, como é que vocês vão trabalhar, legal. E aí eu falei sobre a igreja. Vocês pensaram o que vocês vão fazer para a igreja? Porque alguém que vai casar, jovem de igreja, que pensa como vai ser a casa, o que vai fazer, o que vai construir, o que vai comprar, mas não parou para pensar que tipo de ministério vai exercer, como é que vai viver de forma para fazer algo pelo Senhor, já começou ruim. Já começou ruim. Os casais da igreja, namorados da igreja, têm que chamar Jesus para o meio e dizer que eu vivo o teu propósito e não o meu. É por isso que o futuro da igreja está difícil de achar pastores, pregadores, homens e mulheres de Deus, porque pensaram em tudo menos no que iriam fazer para honrar o Senhor no seu chamado. E eu já estou vendo o Mateus e a Tainara missionários, o Himalaia.
Brincadeira, tá? Os olhos da Tainara agora. Só eu gosto muito. Brincadeira. A Disney também precisa de missionários. Melhorou. Mas, veja, nós precisamos, e eu falei de casamento, não é só casamento, é tudo. Se cada pensamento que a gente tiver, a gente pensar no propósito de Deus, você entendeu? Porque Deus também quer que você seja feliz, Deus também quer te abençoar na tua vida particular, pessoal, Ele também quer. Deus não projetou alguém para, vou projetar alguém para passar a vida chorando e sofrendo. Não, querido, claro que não. Mas nós devemos olhar e buscar, mas eu também quero ser alguém que glorifique o teu nome no teu reino. Temos que construir assim o nosso projeto, para que Deus venha. E Ele virá. Meu irmão. Porque Jesus entra na casa que Ele é convidado. Jesus entra na vida que Ele é chamado. Jesus não vira o rosto para aquele que invoca o seu nome. Amém? Essa aqui é uma verdade absoluta. Mas o Sansão, ele é o contrário. Ele sabia, a mãe dele chamou e disse: filho, você tem um propósito especial. Você não é como os outros meninos. Você vai ser um menino usado por Deus. Você, filho, tem um voto do Nazireiro. Você não pode cortar cabelo. Olha, e para não correr o risco, não conta para ninguém. Tinha que manter segredo para que ninguém cortasse o cabelo dele, para proteger o voto. Não conta para ninguém, ó. Guarda segredo. No que consiste a sua força, porque Deus vai te dar força. Ele ouviu aquilo, mas é aquele tipo: entra por um ouvido e sai pelo outro. Por isso que as pregações não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. A pregação é Deus falando com a gente, é para a gente entrar pelo ouvido e descer para o nosso coração. Ó Senhor, põe a tua palavra no meu coração. Amém? E aí, irmãos, o que ele fez? Cresceu, bonitão, cabeludo. Imagina o Sansão cabeludo, fazendo propaganda da seda. Shampoo, Sansão, seda, né? Eu lembro do Polo Seda, tem o Polorama. Lembra? Não sei se é Polorama, sei lá. Mas aí, seja como for, eu acho que era, eu vi uma propaganda por aquele Polorama, né? Não sei nem o que é isso. Mas aí eu imagino que os inimigos vinham para cima dele e botavam para quebrar, irmãos. A Bíblia mostra isso em Juízes, ele arrebentando com o pessoal, batia em soldados, 300 homens, e quebrava cordas. Os caras enrolavam ele numa corda, ele deixava, né? Ele até zombava, né? Tá bom, me entrega. Amarra ele, pronto, amarramos. Daí quando ele viu que tinha bastante gente, agora eu posso bater bastante, agora tem bastante. Aí ele quebrava as cordas assim, pá, como se fosse nada, ia para cima dos caras, pegou uma queixada de jumenta, não tinha arma, vai essa queixada de jumenta mesmo, pegou um queixo de jumenta, bateu em 300 caras. Olha, misericórdia, né? E aí assim, tudo isso ele arrumou uma mulher estrangeira. Pegou uma mulher do mundão, vamos dizer assim, né, pagã, adoradora de ídolos, do povo inimigo. Foi lá, se engraçou com ela, já quebrou uma regra. Deu problema, separou, arrumou uma confusão com o sogro e arrumou uma confusão mais ainda com os filisteus. Aí, ele, antes de casar com ela, ele tinha matado um leão, né? O leão ficou lá em estado de decomposição e apareceu lá uma abelha lá e fez mel lá no corpo do leão lá. Ele foi lá e pegou o mel, comeu o mel. E ainda falou, que mel gostoso, usou tudo. Quebrou o voto, quebrou outro voto. Na festa de casamento, encheu a cara, tomou todas e
podia, Santa Fé pensando. Quer dizer, quebrou todos os votos, irmãos, não estava nem aí, até que faltava o último voto, que era cortar o cabelinho dele. E aí ele se engraçou com a tal da Dalila. Os inimigos furiosos querendo pegar Sansão de todo jeito. E falou: Dalila, a gente te paga uma grana se você seduzir ele e arrancar o segredo dessa força. Não é possível, tem que ter um segredo. Deve ter alguma coisa que dá esse homem forte. Ele deve ter um ponto fraco. O super-homem tem a criptonita. O Sansão deve ter algum. Vamos procurar. E aí, eles pagaram Dalila aceitou. E aí começou a seduzir Sansão, até que Sansão um dia contou para ela. Mas ele não estava mais nem aí com as coisas de Deus. Ó, faz tempo, irmãos. E aí ela deu um vinhozinho para ele, bastante, né? Ele dormiu gostoso, deu um cafuné, ele dormiu. Aí ela mandou alguém entrar e raspou o cabelo dele. Pegou a navalha e raspou. Irmãos, agora esse texto eu já li uma vez, eu estou lendo de novo nessa manhã, porque o Espírito Santo me conduziu a isso. É triste quando você não tem mais Deus e acha que tem. O problema não é assim, além de ser abandonado por Deus, entregue, então eu te entrego. Você quer fazer? Vai, faz, te entrego. O pior de tudo é você achar que Deus ainda está com você. Isso que é o pior. A mulher raspou o cabelo de Sansão, chamou os inimigos. Agora eu acho que ele falou a verdade. Tenta a sorte, vê se dá certo. Pega ele. Vieram vários homens filisteus no quarto onde Sansão estava. Quando ela falou: Sansão, os filisteus! Ele levantou como se da outra vez pudesse, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, colocar seus inimigos no chão. Mas desta vez não dava mais certo. E esse texto aqui, Juízes, por favor, Tainara, Juízes, capítulo 16, versículo 20. Eu estou indo para o fim, tá? Juízes 16, 20 diz assim: olha como é triste esse texto, irmãos. Olha como esse texto é triste. Então, ela chamou, Dalila chamou, olha isso: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes, como sempre, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Não, isso aqui é a tristeza maior. Você pode perder casa, você pode perder carro, você pode ficar desempregado, você pode passar um momento de dúvida, você pode passar um momento de hoje eu queria um bife, mas só tem roubo. Você pode fazer o que for, mas triste é não ter o Senhor com você. Porque na hora do socorro, o que faz a diferença é o Senhor. Na cova com Daniel, é o Senhor que fecha a boca de leão. Na fornalha ardente, é o Senhor que protege você do fogo. No deserto, no meio da fome, é o Senhor que manda maná para te sustentar. Eu não sei se a vida está muito boa ou está ruim para você, se as lutas, pastor, as lutas têm sido grandes, mas preste bem atenção. O Senhor está contigo. E é Ele que faz a gente passar pelo deserto, é Ele que abre mar vermelho para a gente atravessar, é a presença do Senhor. E era o Senhor também que dava força para Sansão vencer os inimigos. E eu podia usar o texto de força de Sansão, tirar a ideia de sobrenatural e trazer para a ideia da força que você precisa. Sansão precisava de uma força sobrenatural para meter os inimigos para correr. Botar os inimigos para correr. E você precisa da força do Senhor para quê?
Qual é a força do Senhor? Pastor, uma luta na família, não está fácil. Que venha a força do Senhor sobre a tua vida. Pastor, eu tenho tido uma dificuldade no meu trabalho, o negócio não anda bem. Tá bom, que Deus te dê a força dele para você suportar, para você conseguir passar. Seja qual área da sua vida que for, que você possa ver a força do Senhor com você. Deus te fortaleça, a palavra é essa, Deus te fortaleça. Amém. Porém, é o Senhor que fortalece. Agora o Sansão, ele achou que Deus estava com ele, nem percebeu. Irmãos, imagina eu pregando aqui, o Senhor nem está comigo, eu nem estou percebendo. Você já pensou que horrível? Você já pensou, estou indo para o culto domingo, o Senhor nem está com você? Você já pensou, você, estou tocando e cantando, mas Deus nem está com você, só você mesmo? Você já pensou? Eu estou indo fazer isso, aquilo, mas o Senhor nem está aí. Quantas pessoas, irmãos, vivendo a vida religiosa achando que Deus ainda está com ele? Porque lá fora vive o que quer, vive como quer, e achando que pode continuar com a força do Senhor. Sansão vivia como queria, chegou uma hora que Deus retirou a força, a presença, e sem a presença não tem força. Por isso que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse, eu posso passar o que for, porque o Senhor está comigo e Ele me fortalece. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós estamos perdidos. Até a força para resistir o pecado vem do Senhor. Que você possa se aproximar do Senhor, buscar o Senhor, temer ao Senhor, dar crédito à voz do Senhor. E aí, eu quero dizer que essa situação é triste. Não sabia que o Senhor já o tinha deixado. O abandono de Deus, o afastamento de Deus. E eu quero ler com vocês, olha que situação horrível. Hebreus capítulo 6. Olha que estado de desgraça é isso aqui. Irmãos, valorizem a fé, valorizem a presença do Espírito Santo na vida de vocês. É tudo de mais precioso que a gente tem. Olha isso. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. É isso que acontece. De tanto insistir, de tanto não sei o quê, vai uma hora não fica mais, se arrebenta no mundo, se perde no mundo e nunca mais consegue voltar para o Senhor. Deus me livre. Que você possa dizer aí, Deus me livre. Então valoriza a presença de Jesus, valoriza a presença do Senhor, valoriza o Espírito Santo, valoriza, irmãos, estar na presença de Deus, com os santos de Deus. Quando você ouvir uma palavra como essa, faça como está escrito, coloca por favor em Hebreus. Isso. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Olha isso, o seu coração está sempre se desviando. Uma hora está comigo, outra hora não está, uma semana tal, outra semana não está, um ano tal, outro ano não está, um dia tal, outro dia não está. O Senhor está dizendo: para com isso. Ele vai dizer: e eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei
minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Para um pouquinho. Isso aqui deu o autor do Novo Testamento, não é antigo, o autor do Novo Testamento está dizendo o que aconteceu com aquele povo do Antigo Testamento. Aí ele está dizendo para a igreja, vocês estão indo também para uma terra prometida. Cuidado para não ficar fora dela. Está entendendo? Não existe graça barata, não existe hipergraça, não existe uma vez salvo, salvo para sempre. O que existe é um coração quebrantado, cheio de temor a Deus, que busca a Deus, mesmo nas suas limitações, não abandona a Deus todos os dias. Amém, meus irmãos? É isso aí, pessoal. Obrigado por ficar até aqui, por assistir o vídeo todo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar um joinha e de compartilhar, por favor. Bom, eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e eu estou deixando aí o endereço da igreja para você nos fazer uma visita. Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja, fica na Sobreloja, tá? Na parte superior do prédio. E aí o bairro é Laranjeiras, ok? E aí é a cidade de Caieiras, aqui em São Paulo. Vem estar conosco. Nós estamos reunidos todos os domingos, onde eu dirijo o culto, prego, estou lá sempre com os irmãos, às 9h30 da manhã, todo domingo. E às quintas-feiras, na direção do pastor Daniel Viotto, quintas-feiras às 8 da noite. Tá? Então é domingo às 9h30 da manhã e quinta-feira às 8 da noite. Venha participar, será uma honra recebê-lo. Bom, fora esses dois cultos, nós temos reunião de oração, nós temos encontros unificados de jovens, mulheres, homens, crianças. Aí você vai saber mais quando estiver lá, tiver curiosidade sobre as atividades da Batista Fraternidade. Fica aí o convite para você comparecer e leve alguém contigo. Sejam bem-vindos, ok? Bom, dicas de seminário. Quer se aprofundar mais em teologia? Eu sou professor do IBBC. Isso mesmo, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? E lá, curso, apesar de ser uma instituição ligada à Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja séria, uma igreja idônea, onde eu já atuei como pastor por quase 14 anos no Brasil para Cristo, né? Antes de me tornar batista. E lá, meus queridos, tem o IBBC que ensina teologia desde 1991. É um seminário teológico idôneo, temos professores de diversas denominações e alunos de diversas denominações. Por isso que o curso do IBBC tem um caráter interdenominacional. Vale a pena você participar. As aulas acontecem toda segunda e quarta-feira lá no Mandaqui, porém no sistema híbrido. Significa o quê? Que a aula é online e presencial ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer ou online ou presencial, ao vivo, no mesmo tempo, tá bom? E ainda, por cima, as aulas ficam gravadas para você ver quando você quiser, tá? Então, você pode ir até o seminário, se você conseguir chegar lá no Mandaqui, né? Você pode ir lá, participar ao vivo das aulas, presencialmente. Mas se não conseguir estar lá, você assiste online, na sua casa, tá bom? O curso é apostilado, ou seja, tem livros, né, da própria instituição, e com certeza você vai aprender bastante teologia estudando no IBBC. Temos o curso de 1 ano, que é o curso básico, e o curso pleno, avançado, de 3 anos, tá bom? Tem caráter de curso livre ministerial, para formar você como melhor obreiro ou pastor para a sua igreja, tá bom? Claro, é aberto também a pessoas que querem conhecer mais a palavra, conhecer teologia. São todos bem-vindos ao IBBC. A mensalidade cabe no teu bolso, tá? É um preço tranquilo para você fazer o curso, não é um absurdo não, tá? Mas tenho certeza que vale a pena, tá? Fica na rua Iris Leonor, tá? Tá aí o endereço, o número, e tá aí também um site onde você pode achar, né, mais informações do IBBC Mandaqui, e também você tem aí
os telefones, ó, inscrições para você tirar dúvida, fazer inscrição. Tá aí o telefone, tá bom? Procura lá, a Rose, a diretora lá do IBVC, manda aqui. Com certeza vai te atender, ela e sua equipe vai te atender com muito carinho. Eu, como um dos professores, convido você a conhecer, tá? E olha que tem mais professores lá e muito melhores do que eu, pode crer, tá bom? Fica aí o convite. IBVC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, lugar de formação, tá bom? Bom, faculdade. Ah, pastor, eu quero ir para uma faculdade, quero ir para uma graduação em teologia. Bom, então eu vou te dar 2 dicas. Aonde eu sou graduado. Eu tenho graduação, sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? Tô mostrando aí para você algumas imagens enquanto você me escuta. Sul-Americana, Faculdade Teológica Sul-Americana, uma instituição sensacional, idônea, com 30 anos aí já, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, né? Então a Sul-Americana, agora em 2024, completou aí 30 anos de história ensinando teologia, com excelente nota no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e também com uma avaliação sensacional, tá? A Sul-Americana tem a maior biblioteca em conteúdo missiológico. É uma faculdade que se preocupa com não apenas com o rigor acadêmico, que é importante, mas também forma os seus alunos, né, para o preparo do ministério e para uma vocação de vida cristã, né, abordando muito aspecto de missões e pastoreio, beleza? Então a Faculdade Sul-Americana, FTSA, tá aí o site direitinho, espera você, eu tenho certeza que você vai amar essa faculdade. Tem cursos de graduação, bacharelado em teologia, né? E pós-graduação lato sensu, que são especializações, e também curso de mestrado e doutorado. No caso da graduação e pós-graduação lato sensu, nós temos cursos presenciais e à distância, ou seja, online, tá? E, além disso, tem aí o mestrado e doutorado à disposição. Vai lá no site, visita, conheça a Sul-Americana. Tenho certeza que você vai gostar. Fora ela, você tem a opção também da FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Eu tenho uma pós-graduação lá, uma especialização em teologia sistemática. Sim, fiz lá na FABAPAR, tem uma imagem minha aí. Aliás, anteriormente eu tinha mostrado a minha foto lá, né, na Sul-Americana, e agora tá eu aí no Café Batista, no café, e também aí a fachada aí da FABAPAR, tá? Também tem cursos online ou presencial, tá? Bacharelado, pós-graduação lato sensu e também mestrado e doutorado. Tem aí o site da FABAPAR, você pode entrar e conhecer melhor, tá bom? Claro, eu poderia falar mais um monte de outras instituições que são boas e idôneas, mas primeiro que o vídeo não é para isso, né? São dicas apenas, e são lugares onde eu tenho experiência. No IBBC como professor, lá na Sul-Americana como aluno que fui, né? E também na FABAPAR como aluno que fui. Então, posso falar para você do que eu vivi, que é mais seguro. Beleza, pessoal? Fico as dicas aí de instituições. Fora isso, quero falar para você que aqui no canal nós temos o curso bíblico IBF, é um curso de introdução aos temas da teologia. Então nós temos aulas de bibliologia, teontologia, cristologia, homilética. Logo estaremos colocando vídeos de interpretação bíblica, história do cristianismo. Tenho certeza que vai ajudar você a agregar mais o conhecimento. Sempre de modo introdutório, né? Uma teologia básica, para que você busque interesse e se aprofunde logo mais. Também tem dicas de livros, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então procura aí no nosso canal, aqui no canal Degustação Teológica, que nós temos esse recurso disponível para você. E para finalizar, eu quero falar para você de 2 obras, né, 2 livros que eu escrevi, e por isso que são um show de bola. Esse livro aqui, ó, Ministério Pastoral, tá vendo aí? Conselho aos jovens pastores e vocacionados. Tem mais ou menos umas 100 páginas e foi aí publicado pela editora BPC em 2017. Esse livro você pode encontrar na própria editora, aí o bpc.com.br, é o site. Você pode comprar com eles baratinho, ou você pode ir na livraria El Shaddai, que fica ali na rua Conde de Sarzedas, tá bom? Tá aí o endereço aí da El Shaddai.
Ou na própria El Shaddai você pode comprar também pela internet. Tá aí, ó, é o Livros, tá? E lá você encontra esses livros. Ou então você pode entrar em contato comigo mesmo pelo e-mail aí, ó, BP Domenicali, tá? Esse e-mail que tá embaixo. Eu só respondo e-mail. Primeiro contato sempre por e-mail. Esse é o e-mail onde eu respondo os convites para eu pregar. Se você me fazer um contato, um convite dentro da minha agenda, eu posso agendar com você para levar uma palestra na sua igreja, pregar a palavra num culto, ou até mesmo ministrar um curso aí, se você quiser, de um curso de um dia ou dois, posso ir aí ajudar vocês nisso. E aí eu levo o material para vocês adquirirem, tá bom? Esse livro aqui, tenho certeza que você que é pastor vai gostar muito. É uma boa orientação e dicas pro ministério, tá? Eu escrevi recentemente, o ano passado, 2023, esse livro aqui, Comunidade Pastoral e Missional, tá? Pela editora Lucel, esse livro aí. É um livro de 74 páginas, mais objetivo, que pode ser lido pelo pastor e deve ser lido por toda a congregação, toda a igreja deve ler. Porque a ideia é mostrar como a igreja deve abraçar o pastor para que a igreja cumpra, né, o seu chamado, que é ser uma igreja voltada para missões e para o pastoreio. Então, uma igreja com uma metanoia mesmo, uma visão pastoral e missional, são as características da igreja que eu apresento aqui, tá? Esse aqui já foi escrito já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá aí, né? Do jeito que você tá vendo aí. E já faço aqui também a apresentação do nosso canal Degustação Teológica, tá bom? Mesmo esquema. Ou você vai na El Shaddai e procura lá, ou você entra em contato comigo no seu e-mail aí, para eu ir até a sua igreja e levar os livros. Se você visitar a nossa igreja e eu tiver algum disponível, você também pode conseguir comigo direto lá. Preço acessível, não sou vendedor de livros, quando for comigo você tem que fazer Pix, ou dar em dinheiro à vista, sem troco. Já trocado, aliás, tá bom? Porque eu não sou vendedor de livro, apesar de eu vender o meu livro, mas eu prefiro que as lojas o façam, mas se você pegar direto comigo, com preço bom pra caramba, tem que fazer nesse esquema, ou Pix ou dinheiro trocado, que eu não tenho outro jeito. Beleza? Só dando um toque aí, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, tem maquininha, cartão? Não, desculpe, só nas lojas. Falou? Pessoal, ficou aí a dica, obrigado de ter acompanhado, você é importante aqui no canal, divulga a gente aí. Valeu, um abraço, Deus te abençoe.